Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de espanhol, dando continuação aí ao nosso texto das curiosidades da Espanha, né? 30 curiosidades de Espanha e los españoles que quizás não sabias, parte 3. Vou fazer a leitura, depois eu retorno fazendo a leitura comentada. 21. ¿Sabías que en España se encuentra el único desierto de toda Europa? Se trata del desierto de Tabernas, en Almería, que además es conocido por haber sido el set de grabación de numerosas películas, especialmente de las spaghetti western. 22. En España no faltan fiestas curiosas, desde la famosa tomatina hasta las fallas. Pero, sin duda, una de las más raras de todo el mundo es la romería de Santa María de Ribateme, durante la cual tiene lugar un curioso desfile de ataúdes con muertos vivos. Dicen que quien tiene una enfermedad grave o escapó a la muerte de alguna forma, se encomienda a esta santa para rogar por su vida o mostrar su agradecimiento. 23. El célebre creador de Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna de la historia, Miguel de Cervantes, era conocido con el apodo de El Manco de Lepanto, tras recibir un disparo en la mano izquierda durante la batalla de Lepanto, en la que participó. En realidad perdió la movilidad, pero la mano nunca se fue amputada. 24. Técnicamente España debería adoptar el uso horario UTC 00, ya que el meridiano de Greenwich pasa por el territorio nacional. Pero no, en 1942 se adoptó la hora central europea, menos en Canarias, porque Francisco Franco quiso que en el horario español fuese el mismo que el de la Alemania nazi. 25. En España no faltan islas, pero son dos las que poseen la historia más curiosa. Por un lado, la isla de los Faisanes, que cuenta con soberanía compartida entre Francia y España, 6 meses al año cada una. Y por otro está la isla Perejil, que en 2002 fue la protagonista de una absurda crisis político-militar entre España y Marruecos. 26. En 2005, España se convirtió en el tercer país donde el matrimonio entre personas del mismo sexo fue legalizado. Así sí quemó la marca España. 27. Los romanos creían que Finisterre era el sitio donde acababa el mundo. De ahí el nombre Donde acaba la tierra, teoría con la que en la actualidad coincidirán algunos terraplanistas. ¿Es broma o no? 28. Aquí no solo se produce el aceite de oliva, oro líquido, de más calidad del mundo, sino también cerca de la mitad de la producción mundial. Otros productos estrellas son los plátanos de Canarias, los únicos plátanos que se producen en Europa, y el azafrán, oro rojo, segundo producto mundial solo detrás de Irán. Ya podrían ser los primeros en oro. 29. El turismo es una de las fuentes de ingreso más grandes del país y este año pasado, 2019, fue el segundo país más visitado del mundo, solo tras Francia. 30.
El Camino de Santiago es quizás el camino de peregrinación más conocido de todos y seguramente ya sabrás que su símbolo es una concha de Viera. Pero, ¿sabes qué significa? En sus comienzos, la concha era entregada a todos los peregrinos que ya habían visitado la tumba de Santiago Apóstol y que emprendían el viaje de regreso a casa. Y hasta aquí 30 curiosidades de España y los españoles. Seguro que muchas ya lo sabían, pero ojalá te hayan descoberto algum dado curioso. Bom, vamos fazer então agora a nossa leitura comentada. 21, né? ¿Sabías que en España se encuentra el único desierto de toda Europa? Você sabia que na Espanha se encontra o único deserto em toda a Europa? Se trata do desierto de Tabernas, se trata do deserto de Tabernas, na região da Almeria, que además, né, que além disso, é conhecido por haver sido o set de gravação, que além disso, né, é conhecido por ter sido o set de gravação de numerosas películas, de vários filmes, especialmente de las spaghetti western. Isso era na década de 60, tinha lá uns vídeos feitos da Itália, de faroeste italiano, e aí usavam aí esse deserto aí para fazer gravação. Bom, número 22. Em Espanha não faltam festas curiosas. Na Espanha não faltam festas curiosas. Desde a famosa tomatina, hasta las falhas, até as falhas, né? Uma festa que parece um carnaval, eu já falei uma curiosidade no vídeo anterior. Pero, sem dúvida, uma das mais raras de todo o mundo, né? Esse todo tá cheio de O aí que a pessoa exagerou, né? É todo com O só, né? Mas sem dúvida, né? Uma das mais raras, uma mais estranhas, diferente de todo mundo, é a Romeria de Santa Maria de Ribarteme, né? É a Romaria da Santa Maria de Ribarteme, durante a qual tem lugar um curioso desfile de ataúdes, né? Durante a qual há um curioso desfile de caixões, com muertos vivos, né? Com mortos-vivos. Dizem que quem tem uma enfermidade grave, né? Dizem que quem tem uma enfermidade grave, uma doença grave, ou escapou da muerte de alguma forma, ou escapou da morte de alguma forma, se encomenda a esta santa, né? Para rogar por sua vida, né? Encomenda essa santa aí, né? Pede a essa santa, né? Para rogar pela sua vida ou mostrar seu agradecimento, 23. O célebre criador de Don Quixote de la Mancha, né? O célebre criador do Don Quixote de la Mancha, considerada a primeira novela moderna da história, né? Miguel de Cervantes, né? O nome dele, né? O Miguel de Cervantes, era conhecido com o apodo. Apodo em espanhol é apelido, é Joãozinho e Mariazinha. Existe a palavra apelido com 2 L's, que é o sobrenome de alguém. Então não confundam apelido, que é o sobrenome, com apodo, que é o apelido, ok? Não vá lá, quando você pega um avião, vai viajar, aí tem lá um formulário para preencher, pergunta o apelido, o sujeito bota lá Zezinho. Não é apelido, é sobrenome. Então, olha lá, o apodo del Manco de Lepanto, né? Era o Manco de Lepanto. Tras receber um disparo em la mano esquerda, depois de receber um disparo na mão esquerda, durante a Batalha de Lepanto, né? Durante a Batalha de Lepanto. Depois que ele recebeu esse tiro, ele recebeu esse apelido. Em la que participou, né? na qual ele participou. Em realidade, perdeu a mobilidade. Na verdade, ele perdeu a mobilidade, pero la mano nunca lhe foi amputada. Então, ele perdeu a mobilidade, mas a mão nunca foi amputada. Nem sei por que alguém amputaria uma mão só porque perdeu a mobilidade, né? 24.
Técnicamente, Espanha devia adotar o uso horário UTC-00. Então, tecnicamente, a Espanha deveria adotar o fuso horário zero, o fuso horário de Greenwich, né? Já que o meridiano de Greenwich passa por el território nacional, porque já que o meridiano de Greenwich passa pela Espanha, né, pelo território nacional. Mas não. Em 1942, se adotou a hora central europeia, menos em Canárias. Nas Ilhas Canárias não se adotou esse critério. Porque Francisco Franco, né, o ditador espanhol, na época, quis que o horário espanhol fosse o mesmo que o da Alemanha nazi. Quis que o horário fosse o mesmo da Alemanha nazista. Alemanha nazi. 25. Em Espanha em Espanha não faltam islas. Na Espanha não faltam ilhas. Pero são duas as que possuem a história mais curiosa. Mas são duas as que possuem a história mais curiosa. Por um lado, a Isla de los Faisanes, né? Por um lado, a Ilha dos Faisanes, que conta com soberania compartida entre França e Espanha, que conta com a soberania compartida entre a França e a Espanha. 6 meses do ano, cada uma. Né? 6 meses para uma, 6 meses para outra. É uma porcaria de uma ilha dentro de um riozinho, uma ilhota, e tem essa bobeira aí entre os dois países, né? E por outro está a Isla de Perejil. E por outro está a ilha de Perejil. Perejil é salsa, o tempero se chama perejil. Aquele estilo musical salsa não é o nome do tempero, ok? O tempero é perejil. Então, a Isla de Perejil, que em 2002 foi a protagonista de uma absurda crise político-militar. E essa ilha, né, em 2002, foi protagonista de uma absurda crise político-militar entre a Espanha e Marruecos, entre a Espanha e Marrocos. 26. Em 2005, Espanha se convirtió en el tercer país donde el matrimonio entre personas del mismo sexo foi legalizado, né? Então a Espanha se converteu no terceiro país onde o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo foi legalizado. Assim se queimou a marca Espanha, né? É assim que bomba a marca Espanha, né? Que ela fica legal, né? Se ela se torna legal. Se mola la marca, é como a gente falava, o negócio bomba, é uma gíria dos espanhóis. 27. Los romanos creíam que Finisterre, eles criam que esse lugar, Finisterre, o fim da terra, era o lugar onde acabava o mundo, onde o mundo acabava. De aí o nome, donde acaba a terra, Finisterre, né, o fim da terra. Teoria com a que, na atualidade, a teoria com a qual, né, atualmente, coincidirão alguns terraplanistas, né, alguns terraplanistas concordarão, né? É broma, é uma brincadeira, ou não? 28. Aqui não só se produz o azeite de oliva. Aqui não somente se produz o azeite de oliva, ouro líquido. Reparem, solo, sem acento, é sinônimo de solamente. Existe a palavra solo com acento, que é sinônimo de sozinho, ok? Cuidado com esse, tem dois solos, um com acento e outro sem acento. Então, aqui não só se produz o azeite de oliva, ouro líquido, de mais qualidade do mundo, de melhor qualidade do mundo, sino também cerca de la metade da produção mundial. Senão também, né, além disso, né, cerca da metade, aproximadamente a metade da produção mundial. Outros produtos estrela, né, top aí da Espanha, são os plátanos de Canária,
São as bananas da Canária. Em espanhol da Espanha se chama banana, se chama plátano, ok? Pela América Latina você vai ver aí cada lugar chamando banana de um nome diferente. Tem lugar que chama de banana, outro chama de banano. Plátano é aquela árvore que tem a folha lá, símbolo do Canadá, da bandeira do Canadá. E em alguns lugares também considerada árvore plátano. Na América Latina não é a banana, mas esse é o nome de banana na Espanha, plátano. Os únicos plátanos que se produzem na Europa, as únicas bananas que são produzidas na Europa. E o açafrão, né, o açafrão, ouro rojo, né, ouro vermelho, segundo produtor mundial, né, é o segundo produtor mundial, solo detrás do Irã, somente atrás do Irã. Já poderiam ser os primeiros em ouro, né? Ela faz uma brincadeira, né? Já poderiam ser os primeiros em ouro, né? Ouro de verdade. 29. El turismo es una de las fuentes de ingreso más grandes del país, né? O turismo é uma das fontes de ingresso, de faturamento maiores do país. E no ano passado, 2019, e no ano passado, 2019, foi o segundo país mais visitado do mundo. Foi o segundo país mais visitado do mundo. Solo atrás França. Atrás apenas da França. 30. El Camino de Santiago, né, o caminho de Santiago, Santiago de Compostela, né? Es quizás el camino de peregrinación más conocido de todos. É talvez o caminho de peregrinação mais conhecido de todos. E seguramente já saberás, né, que seu símbolo é uma concha de vieira. Você já deve saber que o símbolo dele é uma concha de marisco, aquela concha parecendo do símbolo da Shell, ok? Pero sabes o que significa? Você sabe o que significa? Em seus começos, né, no seu início, a concha era entregue a todos os peregrinos que já haviam visitado a tumba de Santiago Apóstolo. Então a concha era entregue para todo mundo que já tinha visitado a tumba do apóstolo Santiago. E que empreendiam viagem de regresso a casa, né? E que faziam a viagem de regresso a casa. E para terminar, e até aqui, 30 curiosidades de Espanha e los espanhóis, 30 curiosidades da Espanha e dos espanhóis. Seguro que muitas já las sabias, seguramente muitas você já sabia. Pero, ojalá, né? Mas, quiçá, né? Oxalá, né? Como falaria até em português, mas quase ninguém usa esse termo nos dias de hoje, né? Talvez, né? Tenhamos descoberto algum dado curioso, né? Tenhamos feito você descobrir algum dado, alguma informação curiosa, ok? Então, pessoal, ficamos aqui no nosso texto de hoje, né? E nos vemos na nossa próxima aula.